pesquisas, ontem uma, outra hoje de manhã, divulgada hoje de manhã, ontem à noite, na verdade, já tinha o resultado, a BTG ontem, a IPEC hoje, que mostram um quadro e tem um detalhe, ambas têm números parecidos, mostrando o ex-presidente Lula por volta de 44%, Bolsonaro com 32%, e o segundo turno também com um quadro muito parecido daquele que já se mostrava. É uma pesquisa já com o pagamento do auxílio, desse novo auxílio de R$600, mas um número que vai cada vez ficando mais alto, um percentual cada vez mais alto, é de pessoas que dizem que o voto não muda mais. São 77%, segundo o IPEC, dizem que não muda mais o resultado, a opção de voto daquele cidadão. Eu acho que só há alguma dúvida para alguns eleitores que ainda não se decidiram se vão bancar uma espécie de voto útil no primeiro turno, né? Então, as pesquisas vão acabar balizando isso. O sujeito, por exemplo, vota no Ciro Gomes. E aí a eleição vai se aproximando e ele carrega a dúvida se ele vota no que ele acha melhor, que é o Ciro, ou se ele tenta garantir vitória em primeiro turno para o Lula. Voto para um ganhar ou voto para evitar que este ganhe, né? A decisão que pode ser tomada. Para não ter segundo turno, para tentar resolver a parada. Talvez até por isso a declaração de imutabilidade ela está muito mais concentrada exatamente em Lula e Bolsonaro, né? É impressionante como a soma de Lula e Bolsonaro é um percentual que poucas vezes a gente viu na história de consolidação de apenas dois candidatos dominando praticamente todos os números, né? Sim, porque, por exemplo, em 89, até o dia da eleição, havia uma grande dúvida. Sabia-se que o Collor iria para o segundo turno, né? Isso. A dúvida era se iria o Lula ou o Brizola. E o Covas correndo por fora, né, Zaidan? Ali correndo por fora, né? Exato. Eu me lembro que a Folha de São Paulo publicou uma pesquisa ali muito próxima da eleição que mostrava exatamente uma diferença que, na hora da apuração, foi ainda menor. A diferença entre Lula e Brizola, ela ficou dentro daquilo que era margem de erro. Aquilo que numa pesquisa é considerado margem de erro. Foi uma diferença pequena para ver quem iria para o segundo turno. Então, e ali a gente já via, por exemplo, esse tipo de situação. O Brizola, que desceu a ripa no Lula no primeiro turno, né? Aí no segundo turno ele adere à campanha do Lula, deixando claro que estava se posicionando contra o Collor, mais do que a favor do Lula. Disse que teria que engolir o sapo barbudo, né? Exato. Depois a proximidade foi tão grande que ele foi candidato a vice. Mas, quando o Brizola morreu, o Lula vai até o velório lá no Rio de Janeiro, mas havia um clima de desgaste na relação entre os dois, um desgaste pesado, tanto que eles cantam aquela música Você Pagou com Traição a quem sempre lhe deu a mão, né? Isso. Eles cantam isso pro Lula ali no velório do Brizola. Mas a diferença ali foi pequena. E mesmo quando você tinha, claro, que eram dois candidatos na disputa, havia quase uma certeza de segundo turno. E a Marina chegou em 2014, que a Marina sofreu, ela, principalmente na campanha do PT, aquilo deu munição para o Aécio. Tanto que o Aécio, ele, à sua maneira, né, ele alimenta a campanha também do PT contra a Marina, porque ele sabia que ele estava disputando com a Marina, para ver quem ia para o segundo turno. Né? Isso, exato. Ô Zaidan, nos números de 1989, e a gente está vendo aí Lula e Bolsonaro dominando totalmente os números, e aí lá embaixo aí vem o Ciro e depois todos aqueles que ficam brigando por migalhas. Em 89, Collor teve 30,47% no primeiro turno. Lula teve 17,18%, Brizola 16,51%, Mário Covas 11,51%, uma diferença ali de 3 milhões e pouco de votos. Paulo Maluf teve 8,8%, e aí veio Guilherme Afif Domingos,
e Ulisses Guimarães com 4, alguma coisa na sequência. Então, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos tiveram de 4% para cima, né? De 4% para cima. Aqui hoje, o único que tem acima de 4%, além dos 2 líderes, é o Ciro Gomes. E olhe lá. E tanto tempo depois do Ulisses, a votação do Henrique Meirelles mostrou que pro MDB não mudou nada. Né? Não, o patamar é esse para baixo, né? É para baixo. Agora, qual foi a diferença Lula e Brizola aí, Ronald? 17,18% contra 16,51% em números. Em números, 11.622.000 votos contra 11.168.000 votos. Margem de erro, Exato. de erro. Bem dentro aí da margem de erro. A diferença foi muito pequena. A dúvida era essa, exato. Quem iria para o segundo turno com o Collor? E essa votação do primeiro colocado com 30, 31, 32, se você pega eleições pelo mundo, isso é o normal de primeiro turno. É o normal. Na França, onde há eleição direta para presidente, você tem, geralmente, o primeiro colocado fica ali 27, 30, 32. Você vai na Colômbia, primeiro turno, muito parecido. Equador, primeiro turno, Peru. Essa concentração de votos em Lula e Bolsonaro, com aquele que aparece em segundo nas pesquisas, o Bolsonaro, na casa dos 30 e o Lula na casa dos 40, isso é uma exceção. Isso mostra claramente que aquilo que outro dia até você enfatizava aqui, Ronald, que há muito tempo ficou definido. Não é? Não, aquele papo furado todo de a terceira via, o que vai se meter no embate e tal, parecia desde o início que era uma coisa inviável, que não aconteceria, que seria, e eles sabiam disso. Tanto que desde 2019, na verdade, desde 2019, quando o Bolsonaro, no ano em que ele toma posse, ele, Bolsonaro e o próprio Lula já apontavam claramente para esse embate de 2022. E quando os impedimentos legais são removidos e o Lula pode ser candidato, você teve a concretização disso e nunca mais mudou. Todas as pesquisas, elas ficam até tediosas, né? Isso. Aí fica, o Ciro tem quanto? Tem 8, agora tem 6, agora tem 7. E a Tebet tem 2, agora tem 3, voltou para 2. Saiu o Dória, não mudou nada. Saiu o Moro, não mudou nada. Saiu o Janones, não mudou nada. Vai saindo gente e não muda nada. E não muda nem para o Ciro, nem para a Simone. Não é? Exato. Tem gente aqui falando assim, mas o Enéas ficou... Não, o Enéas ainda não era voto de protesto naquela eleição de 89. Ainda não era. Veio a ser voto de protesto em 94. O Enéas foi eleito deputado federal com um caminhão de votos, Isso, exato. Mais de 1 milhão de votos, né? E teve votação de... Como é que eu posso dizer? Toda eleição tem aquele cara que domina ou mostra uma força absurda numa determinada região. E foi o que aconteceu com o Enéas naquele momento. Mas na eleição de 89, o Enéas teve 360 mil votos, teve 0,5%. Né? Ele veio aí, como virou uma figura... e ele tinha inclusive registrado em cartório, né, Zaidan, que ele só poderia ser candidato a presidente, a mais nada, né, ele disse que nunca seria candidato, e depois foi, né, depois foi eleito como deputado, mas ele no começo dizia que só seria candidato a presidente da República. Na primeira foi coadjuvante, depois ele teve protagonismo com uma votação maior. Pois é, agora nesse levantamento que você fala, o que fica claro aqui é o seguinte: agora, o Datafolha acho que foi a última exceção, na última pesquisa, que ainda aponta uma possibilidade de primeiro turno, das coisas serem resolvidas no primeiro turno. Mas todas as pesquisas, resta saber como é que vai ser o próximo Datafolha, mostram que haverá segundo turno. Não é? Isso, cada vez mais solidifica a ideia de que o segundo turno vai se confirmar. E, é claro, lembrando que a campanha começa hoje, né? Então, fatos novos podem surgir? Claro que podem, né? Quando estiverem aqui falando no rádio e na televisão, podem surgir? Claro que podem, né? Mas o que os últimos
como é que eu posso dizer, 20 meses mostraram de uma solidez absurda caminhando para o segundo turno mesmo. Só para confirmar, o Enéas teve em 94 foi de 300 mil votos para 4.670.000. Olha tá? 7,38, fazendo inveja até o Ciro de hoje, que quase não bate no 7 ali.